tudo que eu pude construir do Neemias veio com base na fé dele e do propósito que ele tinha. E que ele sabia inconscientemente que ele tinha, que é Jerusalém, né? Então, todo esse processo, todo esse caminho que eu tive com o Neemias foi com base na fé e no propósito. Então, depois desse personagem, eu tive mais certeza ainda das coisas minhas, né? Lucas, assim, da minha vida. Então, assim, a gente sempre aprende com todos os personagens. O Neemias me ensinou muito disso. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com meu marido, Alan. Oi, Débora. Oi, meu amor. Tudo bem? Então, estamos começando mais um episódio. Eu tô pensando no que falar, já que já tem alguns episódios que você me cobra sobre... Alan, tem uma abertura, Alan, tem um bordão, um jargão, enfim. No próximo eu vou usar, tá bom? Tô te avisando isso. Eu acho que o seu jargão já virou no próximo, eu terei o jargão. Acho que já é isso, entende? Eu já tô acostumada, o público também. Mas vai chegar, tá? Vai chegar, isso vai virar um corte, acredito. Inclusive. E hoje, pessoal, nós estamos com um convidado muito especial, nós estamos com ele é ator, ele é cantor e ele também é podcaster. Nós estamos com o Lucas Moura, bem-vindo, Lucas. Ai, muito feliz de participar do podcast de vocês, que honra estar aqui. Essa coisa diferente da agora estar desse lado sendo entrevistado. Exatamente. Mas do outro lado do microfone. Obrigado pelo convite. Pô, Lucas, muito legal você estar aqui, né? Quando a gente vai pensando, pô, quem a gente vai chamar... O que a gente pode falar, enfim, né? Aí quando a gente pensou em você, a gente chegou no seu nome, né? A gente falou assim, primeiro, obviamente a atuação, né? Que é o que eu tenho mais visto de você ultimamente e tal. Você tem cenas muito boas que a gente viu. A gente falou, caramba, ele tem cenas aqui que tem altos e baixos bem interessantes, assim. Então, beleza, a gente viu isso e tal. Aí depois a gente foi entrando um pouquinho mais pra falar sobre você. A gente falou, caramba, o Lucas já foi cantor. Caramba, pô, ele tem podcast. Eu falei, uau. Tá fazendo bastante coisa, hein? Tá com uma energia boa. Então eu falei assim, como apresentar? E aí, Lucas, como você se apresenta? Eu falo que ele é cantor, eu falo que ele é ator, eu falo que ele é um entertainment. Como que você se define? Eu acho que eu sou artista, né? Acho que a gente vive de arte, eu respiro arte, assim, desde muito criança. Então, sou artista, faço de tudo um pouco, mas sempre focado na atuação, que eu acho que é o que tá me movendo agora desde os meus 14 anos, assim, que é o que tem realmente me movido aí pra TV, enfim, tenho mais focado nisso. Entendi. Você, na verdade, a tua formação, o teu começo, né? A gente tava conversando aqui um pouco, né? Você começou um pouquinho na coisa da dança, né? Que você tinha falado, né? 9 anos. 9 anos. 9 anos eu comecei na dança. Minha carreira, na verdade, começou muito diferente, assim. Eu acho que as coisas quando tem que é pra acontecer, acontece, assim, sabe? E aí um rapaz, enfim, eu era muito fã do Yudi na época. O Yudi, claro. Né? E aí... PlayStation. Isso. Eu tava voltando do mercado com a família. E aí um rapaz, juro pra vocês, que foi do nada, passou pela gente e falou, nossa, que menino bonito. Aí eu falei, eu era muito tímido, obrigado, não sei o quê. Minha mãe respondia por mim, sabe? E aí meus primos também estavam juntos. Aí conversa vai... Coisa de 1 minutinho de conversa assim, quem é fã do Yudi? Aí eu levantei a mão assim, rapidão. Aí, você é fã do Yudi? Me adicionei no Orkut na época. Caramba, época do Orkut. Adicionei no Orkut, aí trocamos uma ideia, enfim, resumindo, ele levou o Yudi no meu aniversário. Que isso? E aí o Yudi, aniversário de 9 anos. Eu tava fazendo de 8 pra 9, se não me engano. E aí ele levou o Yudi lá, e aí eu vi ele dançando, e naquele dia eu já dancei com ele e tal, não sei o que, e eu me apaixonei. Falei, mano, eu quero dançar. E aí, enfim, estreitou essa amizade, e aí ele me levou pra fazer aulas de dança junto com o coreógrafo do Yudi, que era bailarino do Yudi na época também, enfim. Que é o Doxio Júnior, inclusive. Beijo, Dox. E aí comecei minha carreira, cara. Comecei dançando, depois eu parti pra música. Meu pai viveu muito tempo de música também. Meu pai era cantor de forró. Minha família é toda nordestina. Então... de qual estado, Lucas? Meu pai é cearense e minha mãe é paraibana. Pô, que legal. Que bacana. E Ceará, aí... adoramos do Ceará. Pô, maravilhoso. O Nordeste todo ali, eu sou apaixonado, cara. E aí comecei a me interessar pela música logo depois da dança. E aí virei artista de rua com
11 anos, 12 anos, por aí, comecei a cantar na rua. E aí meus pais pararam de trabalhar. Na época que eu tinha meu irmãozinho pequeno também, enfim, eles ficavam revezando e super apostaram em mim, assim. E como é importante esse apoio dos pais, né? E aí, comecei a cantar na rua, foi uma época boa, assim, difícil, mas muito boa. Aprendi muito na rua, vamos dizer assim, porque ali a gente vê muita coisa e era o que eu queria, né? Enfim, sempre sonhei com aquilo, meu pai me apoiou e falou, cara, é o que você quer, então vamos embora. E aí, aprendi muito ali, aprendi muito mesmo, assim. Foi o que eu acho que me moldou, assim, pra estar aqui agora. Eu acho que os meus maiores aprendizados foi ali. Na época não tinha essa coisa de você vai domingo na Paulista, lá em São Paulo, tem vários artistas, na minha época não existia isso, era o começo de tudo. Então a gente sofria muito porque não podia fazer, né? Então era muito complicado e o nosso sustento vinha dali. Então minha carreira já começou assim, com esse se jogar, né? Caramba. Então por isso que eu sempre, no começo você me perguntou, eu sou artista, eu sempre faço de tudo um pouquinho, assim. Que legal. E daí pra frente as coisas foram acontecendo. Comecei a fazer figuração, me interessei pela atuação. E aí comecei a estudar isso. E aí hoje eu tô aqui. Isso aí. Que legal. Eu fico imaginando, né? Você falando aí, pô, tava novo na rua e tal, né? Assim, a rua é isso, né, cara? Assim, a gente costuma dizer que a rua não tem muita lei, né? A lei da rua é a lei do maior, né? O maior, o mais forte, né? Exatamente. E aí, você tá falando sobre isso, assim, queria fazer até um paralelo, né? Porque essa é a realidade de muitas pessoas também, né? Então, como você passou por isso, como é que foi? O que isso talvez hoje tenha servido, né? Isso talvez te faça hoje mais forte ou mais resistente a algumas situações que outras talvez não sejam. Você pode atribuir a isso? Cara, hoje eu acho que daquela época, eu me sinto mais maduro, assim. Eu acho que eu amadureci muito rápido pra minha idade por conta desses momentos, assim. Por desde cedo saber o que eu quero da minha vida e desde cedo batalhar por isso, sabe? Então, acho que a rua, o ser artista e, enfim, decidir tudo isso na minha cabeça, eu acho que trouxe um amadurecimento pra minha vida. Eu acho que isso foi o principal, assim. Naquela época eu conheci realmente o que era o dinheiro, né? Porque, enfim, eu sabia que dali a gente ia pro mercado, a gente, né, traziam coisas e benefícios pra minha família. Então, desde muito pequeno eu tinha essa noção, assim. Claro que no começo não, enfim, tudo é um aprendizado, mas assim, eu fui amadurecendo com o tempo e percebendo isso muito novo, assim, né? E claro, com o auxílio dos meus pais, que foram sempre muito importantes, sempre tiveram muito presentes na minha vida. E imagino o quanto meu pai não sofreu, minha mãe sofreu com essa questão de estar uma criança, né? Na rua cantando e sabendo que tá ali recebendo, porque era uma caixinha, né? A gente tinha um microfoninho, uma caixa de som e a gente botava uma caixinha de papelão ali na frente, quem gostasse do trabalho ia ajudando, ia colaborando com o que pudesse, né? Então, imagino o quanto meu pai não recebeu chamada né? E até de polícia, de gente que tava passando ali na rua, quantas vezes isso não aconteceu. E ele sempre me perguntava, isso que você quer, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, sabe? Então, assim, fui amadurecendo e eu acho que o principal foi isso, assim, a rua me trouxe muito disso, um amadurecimento, assim. Que legal. Legal. Que legal, né? Legal saber desse teu início aí de jornada, né? Cara. E a música, como é que é a tua relação com a música aí, assim? Total, assim, eu sou apaixonado. Sou apaixonada por música. Desde muito novo, como eu falei, meu pai era cantor de forró, então eu tenho várias fotos bebê em cima, assim, ele ensaiando, né, o show, e eu em cima ali com ele no teclado. Então a música sempre teve uma relação muito forte na minha vida, desde a dança ao canto e até agora, né, na atuação, assim. Alguns dos personagens eu usei muito desse artifício pra concentração, enfim, pra músicas do personagem mesmo que me trariam pra aquela emoção que tava sendo pedida naquele momento. Então assim, a música faz parte da minha vida 100%, assim. E a música, né, fazendo paralelo com a atuação, né, na verdade, né, a gente quando tem a oportunidade, você sabe disso, de assistir uma cena gravada, né, sem música, sem som, né? Exatamente. A música, de fato, ela muda a maneira da gente enxergar uma cena, né? Então, Com certeza. é um casamento perfeito, né? Da música com o certeza. visual, né? Ela traz a emoção, né? Exato. Se você assistir aquela mesma cena sem a parte musical, com certeza você vai ser... completamente diferente. Fica seco, né? Fica. Falta algo, né? A gente que, por acaso, trabalha com televisão, a gente vê lá o capítulo que a gente chama o capítulo offline, né? Que é o capítulo somente editado, sem, de fato, uma sonorização e tal. Parece uma outra história. Realmente, assim, a emoção, de fato, ela vem da música, né? Ela mexe, realmente, ela cria aquele ambiente
Até por isso que muitas cenas que a gente vê em gravação, geralmente se coloca um fundo musical, né? O ator, quando se prepara, geralmente ele tem uma relação com a música mesmo, né? Ele usa um fone de ouvido. É uma maneira que as pessoas têm pra chegar em lugares que geralmente elas não acessam, né? A música tem esse poder, né? Essa influência, sim, né? Sim, com certeza, cara. Com certeza. E acho que isso para um ator trabalhar com música, né, é muito importante. Você trabalha nos dois mundos que são bem conectados de alguma forma, né? Com certeza. E eu queria saber hoje, né, porque você trabalha com atuação, como é que você prefere, ou como é que você entende, né? Trabalhar com música te ajuda a ser um ator melhor? Ou você acha que ser músico sendo ator também te ajuda a ser um músico melhor? Cara, boa pergunta. Eu acho que a música, por estar presente na minha vida e me ajudar muito... Porque é aquela coisa, né? A gente vive personagens que... Eu, principalmente, e a Record, enfim, me deu muito esse presente de viver personagens e histórias, e contar histórias de que eu nunca tinha vivido e espero não viver, né? Sim. Quer dizer, espero não, com certeza não viverei. Então, a música, ela me traz pra esse lado, assim, de entendimento, e na construção desses personagens, ela me leva pra esses momentos, sabe? Então, eu me desconecto muito de mim, né? Com a música, quando eu tô nessa fase de construção de personagem. Então, eu acho que a música me torna um ator melhor. Justamente por isso. Por me ajudar a desconectar de mim pra fazer esses personagens difíceis e trazer a emoção que a cena tá pedindo. Que legal. A gente vai entrar um pouquinho agora nessa tua área, né? Na área da atuação, né? A gente tem 3 momentos aqui. Obviamente a gente quer falar daqueles momentos que são cenas muito importantes, que nos ajudam a refletir e que talvez nos tragam de fato pra lugares que a gente possa também falar aqui um pouquinho pra ajudar outras pessoas. Mas eu queria começar lá. Eu me lembro de você em Taja. Eu me lembro que o Foguinho, que é o diretor, grande Rude aí, um abraço pro Rude. Sim. Me lembro quando ele formou lá o time de Taja, né? Uma turma muito jovem, né? Foi a primeira vez que eu cheguei no lugar e todo mundo me chamou de tio, assim. Eu fiquei, caramba, cara. Eu fiz a transição, sabe? Assim, foi bem interessante esse momento. E eu vi que você tava lá, enfim, você tava lá. Obviamente, eu não tinha essa proximidade com você e tal, mas eu queria saber como é que foi viver aquilo ali, né? Vocês foram pra São Paulo, pro interior, viver uma jornada. Eu sei que vocês gravaram em Paulínia e tal. Sim. Como é que foi essa experiência de vivenciar isso lá? Cara, foi muito maneiro, assim. Eu já tinha vivenciado Paulínia em Jezabel. A gente gravou Paulínia em Jezabel, né? Gravou Jezabel lá em Paulínia também. Já tinha vivenciado um pouco disso, mas foi completamente diferente porque era um elenco muito maior em Jezabel, né? Com muito mais adultos e tudo mais. Em Tajem já foi a galera muito jovem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi difícil, porque também a gente tava vivendo uma época de pandemia. Então, assim, a gente criou uma união muito grande como família mesmo, né? Nesse tempo que a gente gravou junto. E família tem briga, tem discussão, sabe? É muito difícil. A gente podia sair do hotel, literalmente, porque, enfim, pela época que a gente tava vivendo, e respeito a todo mundo, a toda a equipe que tava com a gente, claro. Então, a gente literalmente viveu 6 meses, mais ou menos, 6 meses. Grudados, sabe? Assim, foi completamente um monte de jovens junto. Mas assim, foi muito maneiro. A gente aprendeu muito, a gente bateu muita ideia, assim, um com o outro, cada um com uma experiência diferente. Então foi muito maneiro, foi muito divertido fazer Tajem, assim. E meu personagem era músico, né? É verdade. Ele cantava, eu tocava violão. Então eu tive essa proximidade também, que foi bem interessante. Não, eu lembro que vocês ficaram lá, enfim, com a turma da Formato e tal. Me lembro que o hotel ele é bem próximo ali do estúdio, né? Bem próximo do quase estúdio, que atravessar a rua ali, né? Era. Então acho que vocês estavam respirando ali o trabalho, né? Sim, de alguma forma. Sim, e a gente foi jovem, eu acho. Mesmo ali no hotel a gente conseguiu ser jovem. A gente, era sempre meu quarto e o do Jota, que também tava fazendo a novela. A gente sempre, cara, hoje vai ser o dia, sei lá, na época tava a euforia, tava no auge. Falei, cara, hoje vai ser a época da euforia. A gente fazia uma festinha no quarto, tipo, levantava a cama, fazia uma confraternização entre a gente ali, sabe? Pra trocar uma ideia, pra, enfim, conversar. Então sempre tinha disso, assim, sempre teve que trabalhar a criatividade ali pra não ficar 100% naquela coisa do hotel e tudo mais. Então, assim, foi muito maneiro por isso. A gente teve que trabalhar esse lado também pra, né, se divertir da forma que dava ali. Mas foi muito maneiro, cara. Eu imagino, assim, é que eu não tive a chance de moleque, né? Vocês começaram a trabalhar muito cedo, então assim, eu não vivenciei isso. Obviamente, eu vivenciei uma vida mais
da carreira tradicional aí, né? Pra quem começa lá no primeiro emprego, estágio, essa coisa toda, né? Mas eu imagino isso, você tem uma molecada reunida fora de casa, longe de casa. Longe da família. Durante 5, 6 meses lá em gravação e tal, tendo que vivenciar. E assim, parece fácil, né? Mas não é fácil. Os caras têm que decorar 15 páginas, 20 páginas. Tem um trabalho também por trás disso, né? Parece que tem só um glamour de estar fora de casa, viajando. Imagina. Mas é trabalho, né, cara? É trabalho, né? Não, e todos, acho que todo mundo pegou Covid. Todos. É mesmo? Todos, acho que todos. Acho que 2 atores ficaram. E aí a gente ficou 3 dias em observação pra fazer o teste novamente. Eu fiz o teste e aí... Era uma linha, né? Então a linha não tava fraca, pediram pra eu ficar mais 3 dias no quarto. Aí ficou só eu. Fiquei mais 3 dias no quarto pra fazer o teste novamente. E aí talou no positivo, eu fiquei mais 7, 8 dias. Só que eu tava surtando, assim. Porque, tipo assim, foram 15 dias dentro de um quartinho, sabe? Que eu fiquei lá e foi muito complicado. E aí, aquela coisa da família. Eu conhecia... Isso foi logo no começo das gravações. Então, assim, eu só conhecia a Marissa, porque a Marissa trabalhou comigo antes. A gente fez SBT junto, a gente fez uma novela junto lá. Então a Marissa era muito minha irmã, assim. Então ela sempre me ajudou muito. E principalmente nos momentos que eu tava mais abalado dentro do quarto. Porque, cara, eu não podia sair, não podia fazer nada. E aí eu não tive muitos sintomas, mas tive falta de ar, muito. Fui pro hospital e tal. E aí eu lembro que um pouco antes do último teste, pra saber se eu ainda tava positivo ou não, a Marissa, eu liguei pra ela tava no quarto do lado meu, eu falei, me ajuda aqui, vamos fazer uma oração, porque eu não sei o que vai ser, cara, eu tô muito mal, eu não... Enfim, foi uma coisa muito diferente que eu vivi, assim. Eu acho que todo mundo que passou um pouco por isso sabe do que eu tô falando. E a Marissa foi muito importante pra mim nesse momento, com a fé que ela tem, com a minha fé. A gente se juntou, falou, cara, vamos fazer uma oração aqui, porque eu não sei, eu fui pro hospital e, cara, e aí você se reconecta, né? Eu sempre fui um cara de muita fé, mas nesses momentos, principalmente, também a gente tem uma conexão muito forte com ele e com as pessoas que estão próximas a nós, né? E a Marissa naquele momento foi muito importante pra mim, isso que me acalmou, assim. Falei, cara, como eu respirei, como deu tudo certo depois, assim. E foi tudo maravilhoso, foi um projeto lindo. Amei participar, assim. A gente viajou bastante depois. Compensação? Foi. A gente viajou pra Gramado, foi pra Floripa. Então, assim, foi maravilhoso. Foi um projeto incrível, assim. Pô, que legal. Não, você falando, aproveitando esse gancho que você falou do Covid, né, e tal... Que a gente acaba esquecendo, né? Mas parece que foi longe, mas foi há pouco tempo, né, cara? Foi há 3, 4 anos aí que a gente viveu isso. E você falou de um tema que é interessante, que é um problema hoje mais recorrente, né? Porque a doença em si é um vírus, é uma bactéria, enfim, Covid e outras tantas que tem, mas tem uma doença que é da mente, né? Muitas pessoas não souberam lidar com essa coisa de você tem que ficar preso, você tem uma outra realidade de vida. E muita gente ficou mal, chegou a ter depressão nesse ambiente, nesse lugar, né? E aí você falou aí da Marissa, que tal que pode te ajudar de alguma forma, né? Isso já traz um ensinamento pra gente que é bacana, que dependendo de quem está conosco, quem está do nosso lado, quem está próximo de nós, essa pessoa pode nos ajudar a nos levantar. Exato, irmão. Então, o que eu tirei dessa história aqui, né, é que de fato você teve alguém que, usado por Deus ali, pôde de alguma forma estender a mão numa situação que você precisava. Com certeza. E eu acho que eu nunca tinha passado tanto tempo comigo mesmo. Eu acho que não sei, com essa vida louca que a gente vive de viajar, de, sabe, sair, de trabalhar, de sempre a cabeça focada nisso, no trabalho e tal, a gente acaba perdendo um pouco desse tempo pra gente. E esses 15 dias, que não foram 15 dias na minha casa, tipo assim, ou sei lá, que seja tendo a liberdade de fazer coisas, né? Era literalmente um quarto com banheiro. E um quarto, enfim, o quarto era maravilhoso, óbvio, nada com isso. Mas assim, era pequeno e era com banheiro, enfim, 15 dias naquele lugar. E aí você acaba se olhando, né? E eu acho que esse foi o momento mais difícil, por incrível que pareça, pra mim, assim, ficar tanto tempo apenas eu ali buscando alternativas e ninguém literalmente podia entrar naquele quarto. A comida a gente recebia na porta, eu tinha que pegar a comida, não tinha limpeza no quarto. Então, e aí eu acabando todo esse processo, né, do Covid ali em si, eu falei, cara, um dia eu vou usar isso pra algum personagem, tenho certeza, assim. Foi uma preparação pra alguma coisa que vai vir. E eu ainda acredito muito nisso. Porque o quarto daqui a pouco começou a ficar mais sujo. Eu lembro que eu derramei suco na cama uma hora e aí não tinha o que fazer. Você tinha que conviver com aquilo ali, sabe? Então, tipo,
Foi muito louco, assim, muito louco. E a ansiedade... que mexe com isso que o ser humano, ele é um ser sociável, né? A gente não foi feito pra ficar ali isolado, né? Realmente isso do isolamento, por isso que a gente entende... Claro, não entende, mas imagina que é o pior castigo pra uma pessoa é justamente o quê? Exatamente, é você estar recluso. perfeito. É quando você entra na reclusão social, você perde esse direito de liberdade. Como isso é terrível, né? Assim, você realmente tá isolado das pessoas. Nós não somos ilhas, né? Exatamente, Às cara. vezes a gente se coloca nesse lugar, mas só faz mal pra gente. Não dá pra ser ilha. Você tem que ter conexão com as outras pessoas. Mas eu acho que agora eu aprendi a todo dia me conectar comigo mesmo um pouquinho, assim. Como é que eu... Sabe como é que eu tô? Dar uma respirada. Eu desenvolvi uma ansiedade que eu não tinha, sabe? Tipo, eu tive crise de ansiedade depois, assim. Então, tipo, eu desenvolvi algumas coisinhas que eu não tinha e que foi importante, eu acho. Acho que tudo tem um porquê. E eu acho que foi importante eu desenvolver isso pra eu entender, pra eu aprender e pra eu tirar isso como lição, assim, sabe? Então, foi um projeto que me agregou, além de como artista, me agregou como pessoa, assim. Aprendi muito. De verdade, foi muito maneiro. Você que pode falar um pouquinho sobre isso, né, Débora? Você que também conviveu um pouco com essa questão da ansiedade e tal. Sim, eu já vivenciei, sim, momentos muito difíceis com ansiedade. Acredito que na pandemia piorou um pouco. Acho que porque ainda mais pra quem já tinha, é muita incerteza, né? É um momento de muita incerteza e momentos assim, realmente você fica muito, muito à deriva mesmo. Eu já vivenciei alguns momentos assim. E o que mais me ajudou mesmo, eu acredito que... No meu caso, eu experimentei uma cura interior dessa ansiedade, né? Eu experimentei uma cura interior e foi através da palavra. Era o que me ancorava, né? Quando você tá... Principalmente quem tá vivenciando uma crise... Só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe como é a sensação de uma crise. Né? É inexplicável. É uma coisa que você... entra numa tempestade e você não consegue sair dali. Você tenta, mas não tem... Às vezes até te dão ferramentas e elas funcionam temporariamente, mas eu acho que depois de um tempo elas param de funcionar um pouco. Então, o que me ancorava era meditar na palavra. Era o que me dava âncora, o que me fazia voltar. Então, assim, eu tava ali num momento de crise e aquilo me fazia voltar. E isso foi fortalecendo o meu espírito. Isso foi me fortalecendo até que houve um ponto que eu realmente vivenciei uma cura interior. Que eu vi que aquela ansiedade, ela foi substituída por confiança. Ela foi substituída por uma confiança ancorada em Deus. Foi uma construção, né? Eu acho que existem pessoas que talvez de um dia pra noite possam vivenciar isso. No meu caso, foi uma construção. Foi dia após dia ali me fortalecendo. E quanto mais eu vi que eu conhecia Deus, que eu conhecia o meu Pai e que eu poderia confiar nele e depositar, a Bíblia fala, né? Lançai sobre mim as suas ansiedades, né? A Bíblia fala sobre isso. Quando eu comecei a confiar em Jesus, eu comecei peraí, eu não preciso carregar isso. Eu posso entregar nas mãos dele e confiar que ele tá cuidando disso pra mim. Então, quando eu comecei a ter esse relacionamento, porque, cara, você não consegue confiar em quem você não conhece. Um estranho na rua é um estranho na rua, você não vai confiar. Exatamente. Né? E apesar de eu ser cristã, eu ter nascido cristã, meu pai é pastor, eu não conhecia Jesus, eu tinha uma religião. Eu era protestante. Mas eu não tinha relacionamento com Jesus. Perfeito. Então, quando eu comecei a me relacionar com Jesus, quando eu comecei a conhecê-lo de verdade, eu comecei a entender que eu podia confiar nele. E aí, conforme a minha confiança em Cristo foi aumentando, a minha ansiedade foi diminuindo. E eu fui vendo que, assim, foi perdendo espaço para confiança em Jesus. Exatamente. E aí foi quando eu fiquei livre, assim mesmo, dessa ansiedade. Eu fui curada dessa ansiedade, que era uma coisa que eu carregava, nossa, acho que desde criança. Eu era uma criança ansiosa, sabe? Eu acho que, assim como a ansiedade, eu acho que é uma coisa que você não consegue explicar, você não sabe como você adquiriu essa ansiedade. Exato. E você só sabe quando você sente. E olha lá, porque às vezes você não entende que isso é uma crise de ansiedade. Eu acho que tem que ser uma pauta, inclusive, muito mais falada hoje em dia, porque os jovens, principalmente, sofrem muito com isso. Eu acho que a cada 10 pessoas que eu conheço, 9 têm ansiedade, sabe? Então, assim, eu acho que é uma parada que tem que ser mais falada, assim. E o relacionamento com Deus também é uma coisa inexplicável e só sabe quem tem, quem sente, quem tem ele no coração. Então, são coisas que...
completamente distintas que andam junto e que eu acho que funcionam pra uma cura, né? Como você teve um relacionamento, uma construção com isso. E eu acho que desde criança eu também sempre tive muita fé. Eu sempre sabia que Deus estava cuidando da minha vida e que tinha um propósito lá na frente pra tudo. E tudo eu acredito ter um propósito. Eu sou muito assim. Legal. Tudo na minha vida tem um propósito. Sim. Tudo está acontecendo tem um propósito. Sempre, sempre. Então a ansiedade me trouxe isso também, assim. A ansiedade tá aqui comigo por um propósito. E eu ainda sou muito ansioso. Muito, muito. Pra tudo eu sou muito ansioso. E eu acho que essa ansiedade, ela tá me ensinando muitas coisas, assim, sabe? Eu tô aprendendo muito com essa ansiedade. E eu tenho muita ansiedade, principalmente quando é relacionada à família, né? Eu sou paulista. Vim morar no Rio por conta das gravações e tudo mais. E me apaixonei pelo lugar, quis ficar. Trouxe minha namorada pra cá, tá morando comigo. Então, assim, ela... Inclusive tá aqui, maravilhosa. Que linda! E aí, tipo assim, então ela vivenciou muito isso comigo, essa coisa da ansiedade, né? Ela passa comigo isso bastante, assim. Hoje diminuiu bastante, mas sou bem ansioso ainda. Então, mas ter Deus, assim, nesses momentos você poder, além da família e conversar com ele nesses momentos é primordial, assim. E, enfim, como eu tava falando, ansiedade com a família. Como eu vim pro Rio, minha mãe vinha me visitar. E aí, quando ela ia embora, irmão, doía. E eu chorava no carro, voltando pra casa. Era uma coisa... Eu sempre fui muito família. Muito, 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 assim. Muito. Então... Era o meu maior pico de ansiedade. Era quando meus pais estavam voltando pra São Paulo, assim. Eu, sabe? Sentia. Que... É a primeira vez que eu tô morando sozinho, sabe? Então, tipo assim... Eu sei como é isso. Então, tipo assim, é muito difícil pra mim saber que, tipo, eu vou voltar pra minha casa e não a casa dos meus pais, assim, sabe? Então, tipo assim, era um pico de ansiedade muito grande, que hoje em dia eu já tô muito mais tranquilo com isso. Mas, assim, é isso, sabe? Você vai aprendendo a lidar e é um processo, sabe? Então, assim... Eu entendo muito isso. Eu me casei com o Alan com 19 anos. Olha aí. Me casei com 19 e vim morar no Rio. Eu morava com os meus pais em Mato Grosso do Sul. Vim morar no Rio, então eu entendo bem como é isso de que... Tem um meme na internet que eu acho que descreve bem, né? Eu agora como mãe também me descreve bem. Eu ligando pra minha mãe pra saber alguma coisa da minha filha, porque eu sou mãe, mas ela é mãe Premium Plus. Então, nossos pais, eles são seres humanos Premium, assim, sabe? Eles sabem qualquer coisa melhor do que eu vou saber. Então, é esse sentimento de você estar ali... com aquelas pessoas que são um porto seguro, né? É muito difícil isso. Eu me identifico muito com isso. Muito difícil. E você vê que louco, né? Você viveu isso porque você saiu da sua casa, você tá morando aqui no Rio, tá distante. Eu vivi também esse processo. Aí depois a minha filha nasceu, né? E aí eu vivi esse processo de novo. Você vê que várias fases da nossa vida é uma adaptação. Quando a Alice nasceu... Eu também fiquei assim, opa, peraí, agora eu sou mãe, eu sou responsável por um ser humano. Cara, que então loucura. Eu tive que lidar com isso tudo de novo, com uma readaptação de vida de novo, porque agora eu era mãe. Então, assim, ufa. Muito louco. As coisas que a gente vive, né? Não para. Eu sou pai de pet, assim. Sou apaixonado. Sou pai de pet. Mas eu tenho meu irmãozinho que tem 4 anos. Então eu vivenciei todos esses anos de processo de bebezinho, assim, e tal. Então eu sou apaixonado pelo meu irmão, assim. Que legal. Tipo, apaixonado. É Diego. Ai, gente, Diego. Depois mostra uma foto pra gente, dá uma olhadinha. Eu sou apaixonado por ele. Apaixonado. Ai, que legal. Então, tipo assim, eu vivenciei esse processo desde, sabe? Então é muito maneiro, assim. Muito acho que eu peguei um pouco dessa coisa paterna também com ele. Claro, né? Não chega nem perto. Lógico. Mas, assim... Eu peguei um pouco disso, então eu sofri muito vindo pra casa, assim, deixando ele lá. E minha mãe mandava vídeo, tipo assim, eu tenho meus instrumentos na casa dos meus pais, estão lá, não consegui trazer pra cá ainda. Mas tem o meu carrom, tem as coisas lá. E aí ela mandava foto dele no carrom, sabe? Ele lembrou de você, fazia batucando, assim, cara. Então, tipo assim, eu perdi algumas coisinhas de que eu não queria ter perdido, assim, sabe? Enfim, então o processo familiar pra mim foi bem difícil, assim. Eu acho que eu vou entrar, eu ia dar já o próximo passo aqui do assunto, mas aproveitando esse gancho do seu irmão e tal, né? Porque eu acho que é muito legal a gente tá vivendo a paternidade, a maternidade. A nossa filha tá com 2 anos, né? E o que a gente enxerga hoje, né? É que no próximo ano, agora em 2025, eu faço 40 anos. E você pensa que você já viveu tudo, né? Você já vivenciou... Comecei a trabalhar com 17 anos, estagiar e tal. Aí você pensa que já viajei o mundo inteiro, o Brasil inteiro, enfim, tive uma oportunidade incrível de conhecer todos esses lugares, graças à profissão que eu escolhi e tal. E agora a gente vê que, com a filha de 2 anos, o que me motiva hoje é talvez fazer com que ela vivencie, no mínimo,
todas essas mesmas experiências que eu vivenciei sob o olhar dela, que é uma coisa diferente. E aí pode ser o mesmo lugar que eu fui lá um dia, mas eu quero que ela vá... Eu fui no Pantanal, por exemplo. Eu gostaria muito que minha filha fosse ao Pantanal, por exemplo, para que ela conhecesse aquela realidade, aquele ambiente que eu andei. Sim, cara. Nós fomos juntos a Belém, a gente foi juntos a outros lugares, que a gente, poxa, seria legal que a Alice vivenciasse. Não precisa nem ir tão longe. Eu acho que você vai no mercado, você vai no shopping, e que você já foi 1000 vezes naquele lugar, e você vai com a criança, é como se você estivesse indo pela primeira vez. Porque é a primeira vez que ela está participando, é a primeira vez que ela... Olha o que ela fez aqui, ela nunca tinha feito isso antes. Né? Então, é uma descoberta. É a primeira vez de tudo. Eu sinto isso com a minha família também, assim. Tipo, todos os lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, eu sempre quero levar eles, assim. Tipo, claro, a gente não veio de uma família que tinha como ter essas vivências, sabe? Assim, a gente não tinha condições financeiras para ter as vivências que eu tive graças à minha profissão, né? A gente não tinha. E então... E não tinha expectativa de que a gente fosse viver isso, sabe? Eu acho que eu vim de uma família, cada um escolhe a profissão e a gente vai trabalhando pra sustentar o que tem ali, e é isso. Não tinha uma coisa lá na frente, um futuro que a gente sonhava, cara, vai ser assim, sabe? Nunca teve isso. Hoje em dia que eu tenho essa percepção, essa cabeça de que eu vou trabalhar pra chegar onde eu quero e conquistar as minhas coisas, sabe? Mas, assim, nunca teve isso da minha época de rua, dessas coisas, né? De rua, assim, de artista de rua. Desde essa época, a gente nunca teve esse... Sabe? Nunca achei que eu fosse passar num teste de novela. Nada. Meus pais também, assim... Então... Era sempre trabalhar pra manter o que tem e, sabe, pagar as contas, tudo certo. Nunca teve essa coisa, né? Então, hoje em dia, tendo essa vivência de poder viajar, né? Graças à profissão, sempre, todo lugar que eu conheço novo, eu falo, cara, eu preciso trazer meus pais aqui, eles vão se amarrar. Hoje em dia, enfim, a profissão de ator é muito instável, mas, assim, eu sempre penso nisso. Falo, cara, quero muito, muito trazer meu pai e minha mãe aqui, meus irmãos, sabe? Então... Isso é muito legal. Entendo vocês também. É muito legal essa sensação. Eu acho que assim, pelo que você está falando, a gente vai falar aqui dos seus personagens, mas geralmente Deus ele escolhe, né? Alguém da família para geralmente dar um novo rumo, tá? Assim, geralmente é isso que acontece, né? Eu posso falar pela minha casa, como meu pai foi essa pessoa no meio de uma família onde existiam 11 irmãos e todos fadados a viver dentro daquele mesmo ritmo de interior de Minas Gerais, interior mesmo, cidade de 7 mil, 8 mil habitantes. Você tá fadado a viver ali, cuidar ali de um gado. As pessoas nascem, as gerações se multiplicam e morrem ali, elas não saem dali. E graças à mãe dele, ele saiu daquele lugar, e aí, enfim, tem toda uma história, veio pro Rio, ser feirante, e tudo o que aconteceu, chegou a ser figurante também. E através da fé, meu pai obviamente mudou a história de uma família inteira através de uma pessoa, né? E pelo que você tá me dizendo, rapidamente aqui conversando contigo, eu entendo que a tua família hoje, acho que você tem uma missão, assim, Deus pode ter escolhido você para mudar a história da tua família. Eu sinto muito isso. E a gente tá vendo isso, porque você é muito jovem, já passou por tanta coisa. E eu acho que talvez essa seja a tua missão, assim. Sim, isso cara. É muito legal. Eu acho que eu sempre tive isso também me emocionar aqui de bobeira. Mas eu sempre, desde criança, falei, cara, preciso dar uma casa pra minha mãe, sempre tive isso na minha cabeça, assim. E sempre... Minha mãe me lembra muito de histórias de quando eu era mais novo, desculpa. Que legal. Imagina. No mercado, por exemplo, com aquele rapaz que me descobriu e tal... vamos no mercado, vamos comprar caixa. Bom, eu sempre ia com arroz, eu sempre pensava num todo, sabe? E eu acho que hoje em dia é assim e sempre vai ser assim. Eu sempre tento mudar um pouco disso porque meus pais têm a vida deles, eles trabalham, graças a Deus e tudo mais, mas eu sempre tô com a cabeça lá, sabe? Enfim, então eu acredito muito nesse propósito, nessa missão e sigo nela até hoje. Confia. Tem N exemplos na Bíblia, lembra? Desde José, né? Que era o irmão talvez desprezado. Davi, você participou, vivenciou isso. Geralmente tem um que é o escolhido, que é o que vai mudar toda a geração, que vai mudar todo o contexto, todo o ambiente, onde todos os demais vão vivenciar a partir de então. Sim. Pelo que você tem falado, a gente percebe, né? Que por acaso Deus escolheu você. Isso. E eu lembrei, a gente abordou um pouco o assunto de ansiedade, né? E esse versículo ele fica muito na minha mente, principalmente quando eu tava me sentindo muito ansiosa. E até hoje em dia, às vezes a gente
passa por um momento mais estressante que a gente começa a ficar assim. E eu sempre me lembro desse versículo que ele diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um pouco disso que eu falei, né? É essa confiança de que Deus, ele cuida de nós, né? Então, é uma coisa que eu pratico na minha vida. Quando eu tô me sentindo ansiosa, eu falo, ai meu Deus, eu lanço sobre ti a minha ansiedade. Porque eu acredito que o Senhor tá cuidando de mim. Eu acho que é um bom lembrete pra gente ter diariamente, sabe? Que ele tá cuidando de nós. Sim, com da mesma certeza. forma como ele tá cuidando da sua família. Com certeza, amém. Aproveitando esse gancho, né, Débora, que você falou da história da confiança, da quebra, né? A gente lembra, obviamente, de Davi. E na série Reis a gente contou essa história e você participou como um dos filhos, né? Sim. Um personagem polêmico, digamos assim, né? Foi bem polêmico. Bem polêmico. E por acaso a gente estava assistindo essa semana, né? As cenas do Amnon, assistimos as tuas cenas e tal. E a gente ficou, assim, muito impactado. Mesmo a gente sabendo que é ficção, mesmo a gente sabendo que é uma história sendo retratada, que já está escrita, é muito diferente você ler e você ver. É uma relação completamente diferente. Primeiro eu queria te perguntar, assim, como foi pra você? Porque por mais que você saiba com a ficção, você precisa passar essa verdade pras pessoas. Com e aí, certeza. como que é chegar Foi o seu primeiro vilão? Não foi o meu já tinha primeiro feito um vilão. Meu primeiro personagem na vida foi um vilão, que foi o Omar. Foi como seja um resgate da SBT também, a novela infantil. Que inclusive foi o divisor de águas pra mim, assim, na minha vida como ator. Foi meu primeiro vilão. Mas o Amnon é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Eu acho que vai ser diferente de tudo que eu vou fazer na minha vida, assim, porque foi um personagem muito difícil de ser construído, porque é um personagem de muitas camadas, né? A gente teve um outro ator que fez o Amnon mais jovem, né? Eu tive um contato com ele, tive tempo, né? Porque também isso não é normal. E eu acho que a Record, ela nos dá um tempo de preparo que eu acho que não é normal no mundo da atuação, sabe? As coisas são um pouco mais rápidas. E graças a Deus eu tive esse tempo de preparo pra trazer tudo que o Amnon precisava, né? Então, assim, eu tive esse tempo de construção dessa linha, né? Do Amnon até o momento que eu assumo o personagem. E aconteceram coisas muito importantes com ele. E aí, minha função de ator é sempre defender o personagem. Mas aconteceram muitas coisas na família do Amnon que levaram... Claro, não é uma justificativa pros atos que ele veio a tomar. Mas tem sempre um porquê, talvez, né? Eu acho que naquele momento dele criança aconteceu, né, a morte do irmão. E foi jogada uma culpa pra cima dele, né, de uma forma, naquele momento, muito difícil, né? O Davi se trancou enfim, e não deu, talvez, um apoio que ele sentiu também a perda do irmão, sabe? Foi muito complicado pra ele carregar aquela culpa e nada disso. Como a primeira cena do Amnon é realmente aquela cena de briga com o Davi, falando... Me culpa, eu sei que você quer me culpar por isso, pela morte do seu filho, não sei o quê. Então, assim, teve toda essa construção, né? E o Amnon, a cena mais esperada, mais ali na frente, que foi ele violentar a irmã, a Tamar. E era a cena que todo mundo falava comigo, então eu já tinha uma pressão, sabe? Eu tinha uma pressão muito grande pra entregar essa cena, porque desde o princípio, desde quando eu comecei a gravar o Amnon, gravar o Reis, eu sempre ouvi falar dessa cena, assim. E foi a cena que eu acho que foi a última que eu falei, que eu peguei pra sentar e estudar. Eu falei, cara, não vou me pegar essa energia agora pra mim. Então, foi a última cena que eu estudei todas, mas assim, que eu foquei 100% depois, assim. Todo mundo vinha falar comigo, tá chegando a hora, hein? Fiquei sabendo que vai gravar. E aí, quando foi roteirizada... Então, cara, tanta gente que veio falar comigo, semana que vem, não sei o quê. E a gente teve um processo de coreografar essa cena, né? A Narinha, nossa preparadora maravilhosa, que eu amo de paixão, assim. A Fê também, que construiu o Amnon comigo, mas a Nara, que tava trabalhando com a Esther, que faz a Tamar, que juntou a gente pra construir essa cena em específico. E pra coreografar, porque era uma cena muito longa, muito texto, e ela foi em plano sequência, né? Pra quem tá assistindo plano sequência, não tem corte. Então a gente faz a cena do começo ao fim, sem nenhum tipo de interrupção. Então eu tava com esse receio de ser
muito coreografado, ter a coreografia, ter o texto, ter a emoção. Então a gente conseguiu fazer isso por partes, né? Então a gente coreografou primeiro, junto com a Esther, a gente coreografou. Eu também tava com um receio absurdo, falei, cara, pelo amor de Deus, fala comigo. O que que até o teu limite, eu não sabe, vamos trocar essa energia, porque eu acho que é importante. E a Estherzinha maravilhosa, assim, sabe? Foi super aberta a tudo, assim, comigo, com a Nara, que tava preparando a gente pra essa cena. Então a gente teve muitas conversas, pra saber o limite um do outro. Ela é muito visceral, assim, ela quer muito que as paradas aconteçam, mas eu tenho um pouco de medo. Eu falei, não, eu acho que... Vamos por aqui, que eu acho que é mais tranquilo da gente não se machucar, eu não te machucar, enfim, porque ali na hora a gente sai da gente mesmo e, enfim, então é importante a gente ter ali no subconsciente até onde a gente pode ir, sabe? Então a gente coreografou ela, fizemos a coreografia e aí começamos texto, passar esse texto, entender essa emoção e essa construção pra ele chegar nesse momento. E eu acho que o principal motivo não é motivo, mas eu acho que o que a gente conseguiu entender do que se passava um pouco na cabeça do Amnon era que ele não aceitava mais de uma rejeição. Ele já teve a rejeição do Davi, que foi em relação com a morte do irmão, né? Então o pai rejeitou aquele momento com ele, né? Então a rejeição era muito presente na vida dele. Então eu fui por esse caminho. E acredito que era esse caminho que devia ter sido seguido mesmo, assim. Então ele não aceitou ser rejeitado pela Tamar também. E aí ele criou a obsessão. E aí foi onde chegou, Sim. né? E a cena em específico, quando chegou no dia, eu tava matando o estúdio, né? Porque tinha a casa do Amnon, então eu tava gravando trocentas cenas esse dia. Inclusive, eu gravei uma cena com o Davi, com o Petrônio, que inclusive é outro cara que eu sou apaixonado. Nossa, ele é muito... Demais, hein? Apaixonado. Demais, O que eu aprendi com esse homem é brincadeira, assim. Ele é um cara surreal, assim. E aí, só fugindo um pouquinho mais, porque eu acho importante falar do Petrônio, que é um cara que a gente sempre ouve falar nos bastidores da Record, da Seriela, enfim. Mas eu nunca tinha noção do que realmente é o Petrônio, sabe? É um cara que chega e muda o ambiente, assim. Ele tem uma alma, ele tem uma coisa que é só dele, assim. Que é muito difícil você encontrar em alguém. E aí foi um presente, eu acho, pra mim, poder contracenar com o Petrônio e aprender tanto como eu aprendi. E aí eu tava, inclusive, uma cena antes de gravar a cena do abuso, foi uma cena que eu tive com ele, que eu fingia que tava doente, pra ele mandar... Sim, pra ele mandar Tamar. E foi uma cena com uma passagem bíblica, né? Então, os textos ali eram bíblicos, a gente não podia mudar uma vírgula do que tava ali. E era uma cena enorme, sabe? Então, e eu tava nervoso, porque... Eu sempre ficava nervoso de gravar com o Petrônio. Eu sempre ficava nervoso de gravar com o Petrônio, cara. Sempre, porque assim, eu acho ele genial, assim. Eu sou muito fã do Petrônio, muito fã. Então, assim, eu sempre achei ele muito genial. Então eu sempre ficava nervoso. E ele sempre vem com palavras fofas, assim, pra me acalmar, sabe? Ele é maravilhoso. E aí, enfim, gravamos essa cena. E aí, logo depois, já vi a cena do abuso e eu tinha pra uma outra energia. E aí, aconteceu, né? E a primeira plano sequência, eu achei que tinha valido a cena. Tipo assim, a gente fez uma vez inteirona, gravando tudo que tinha que ter feito. E aí, corta. E aí eu só chorava. Caramba. Comecei a chorar. A Esther começou a se tremer e chorar também. Aí ela viu que eu tava chorando mais que ela. Aí ela falou assim: só um minutinho. Calma. Eu falei: calma aí que essa função é minha, só um minutinho. E a gente ficou nessa coisa de: caraca, que vai acudir quem, assim, sabe? E aí, enfim, mas aí a gente parou de chorar. Ele falou: não, vamos que a gente vai gravar mais uma. A gente gravou mais um plano de sequência. E o Léo é maravilhoso, ele dá todos os tempos que a gente precisa. Léo Miranda também, um grande beijo, um grande diretor que me ensinou muito. Então, assim, foi um cara que deu o tempo que a gente precisava pra se recompor também. Isso é muito importante, isso faz total diferença no produto final, assim. Então, eu sou muito grato ao Léo por isso, assim, porque realmente era uma cena muito difícil. Quando a gente pensa num abuso, quando a gente pensa numa coisa que é tão atual, né? Exatamente. É uma coisa que muita gente vivencia até hoje. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que vivenciaram e que não conseguiram assistir a cena. Que não conseguiram começar a assistir, não assistiram mais. E que tentaram rever a cena e não conseguiram assistir. Então, assim, eu recebi muito dessas mensagens. Eu sabia a importância do que eu tava fazendo ali. E quantas pessoas eu ia atingir com aquilo. E quantas pessoas a Tamar ia atingir
logo após, com toda a sequência dela, que foi maravilhosa também, enfim. Estherzinha arrebentou. Então, assim, foi uma cena muito difícil pra mim internamente, mas que eu acho que a gente conseguiu entregar o que era pra entregar e ficou bem feliz. Cara, o que eu observo nesse tipo de cena, né, é que geralmente, assim, no teu caso é uma cena ruim, né, digamos assim, né, uma cena, é contar uma história ruim, mas é aquela típica cena presente, né, porque, assim, se os personagens não têm esse tipo de cena, assim, chocante ou aquela cena emblemática, essa cena geralmente marcam, né. E, por exemplo, toda vez que eu vejo você ou eu falo de você, eu falo assim, caramba, esse cara fez uma baita cena, uma baita sequência com a Aminon. Feliz, cara. Então, assim, isso é uma coisa que marca, né? A gente lembra, eu associo hoje você, tudo bem que eu tenho um carinho pelo Neemias que você fez, daqui a pouco a gente fala. Eu achei que você foi muito legal ali, a gente vai falar sobre isso. E, obviamente, não é porque estamos na sua frente que a gente... Obrigado. Senão a gente não falaria também. Não, porque a gente falou pelas costas. Então tá tudo bem falar na frente. A gente assistiu a Rainha da Pérsia inteira, assim. Eu ficava super empolgada. feliz. Ai, novo episódio, ia pegar pipoca. E a gente via essas cenas e falava, caramba, fez muito bem, ficou muito legal. Não, a gente achou uma loucura você sair daquele lugar para outro lugar. Mas a gente vai chegar lá. Também mas, essa mudança é muito louca, né? Mas para não perder o gancho, obviamente, né? Assim, eu acho que... isso marca, assim, eu acho que você foi muito bem. E eu acho que ficou muito... ela não ficou agressiva, né? A gente assistiu a cena, a gente conseguiu entender o que aconteceu. Isso precisa ser dito, tá claro, tá escrito lá. Sim. Mas ao mesmo tempo ela não incomoda, ela não fere. Não precisa ser algo explícito, não precisa ser algo... Não tem necessidade. Sim, o Léo, principalmente, tomou esse cuidado e a gente, quando foi coreografar a cena, perguntou pra ele como é que seria, porque realmente acontece o ato e como é que seria esse ato, né? A gente também tava muito receoso e nervoso quanto a isso. E aí ele fez de um jeito incrível, né? Ficou bem legal. Aquela coisa da sombra na parede, o rasgo. Exatamente. Cara, contou a história sem machucar, sabe? Eu acho. Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto. Eu tava lendo também a respeito de Aminon e desse trecho na Bíblia. Sim. E me chamou muita atenção uma fala de Absalão na Bíblia. Eu não me lembro da novela dele ter falado com essas palavras, mas eu lembro que ele tem sua explosão e meio que culpa Tamar ali na hora. Depois que acontece. E tem uma frase aqui específica, eu vou até falar na câmera, que diz assim, em 2 Samuel 13:20, Absalão, depois do que acontece, o abuso de Tamar, Absalão fala assim pra Tamar: e Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária na casa de Absalão, seu irmão. Por que eu peguei aqui esse trecho? Esse trecho me chama a atenção, porque ele diz, cala-te, é teu irmão. Foi algo que aconteceu dentro da casa dela, com a família. E aqui fala que Tamar esteve solitária em casa de Absalão. E eu queria falar pro público, se por acaso você passou por algum tipo de situação de abuso, você não precisa se calar. Busque ajuda, busque pessoas de confiança que vão poder te ajudar. Busque uma rede de apoio que vai te ouvir, que vai te ajudar até a tomar medidas, buscar autoridades, se colocar em segurança. Então, se você passou por algum tipo de situação de violência ou de abuso dentro da sua casa, enfim, ou fora, não se cale, busque ajuda. Hoje nós temos inúmeras instituições, as igrejas têm sido um grande amparo social para muitas mulheres. Então, busque ajuda de pessoas que irão te amparar, que irão te ajudar a se sentir segura, a buscar ajuda, a buscar as autoridades. Sim. Então, se você tem vivenciado qualquer situação assim, você não está sozinha, você não precisa ficar solitária e você principalmente não precisa se calar. Sim. Busque pessoas de confiança que vão te trazer essa ajuda, esse conforto e vão te ajudar a buscar a ajuda que você precisa. Exatamente. E para qualquer tipo de abuso, porque a gente tá... Abuso psicológico, enfim, abuso é abuso de qualquer forma. Eu já passei por alguns, eu sei um pouco de como é que é isso. Então, assim, é muito complicado, a gente... enfim, acaba duvidando da gente mesmo, o medo toma conta, enfim. Então, busca ajuda e, enfim, se você passou por isso, eu acho que é exatamente isso que ela tá falando, assim. Acho que é importante a gente se apegar também à família e buscar a melhor solução possível.
Exato. Exato. Não Só para vive não. sozinho. Só para aproveitar esse momento, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Obviamente, a gente está contando uma história que está escrita na Bíblia. A Bíblia, na verdade, tem todas as histórias que estão aqui dentro, né? Você vê que até esse tipo de assunto, situação, de alguma forma aconteceu ali. Sim, sim. E obviamente, isso é para nos ensinar, né? A Bíblia é um grande manual, né? Nós acreditamos que tudo está escrito para que a gente não precise repetir os mesmos erros que lá estão. Perfeito. Então, se você estiver numa situação como essa, você já tem ali... Você já sabe o fim que isso leva. Então, não precisa continuar. Saia antes e pode ter certeza que Deus vai te dar uma direção de como você pode encontrar ajuda nesse momento aí que você pode estar passando. Com certeza. Exato. E Rick, maravilhoso, né? Fez Absalão maravilhosamente também. Rick Tavares. Gente. Me ensinou muito, assim. Muito O que bem. eu tive que ficar um pouquinho Muito forte bem. por causa dele é brincadeira. Só um pouquinho. Não, porque aí quando eu li que eu não... Até então eu não sabia que ia ser o Rick que ia fazer. Eu li o personagem, li as brigas que tinham entre os irmãos e tal. E aí, Rick Tavares vai fazer Absalão. Falei, quê? Eu vou treinar porrada com o Rick Tavares? Só um minuto, filho. Já foi atrás de médico, falei, olha só, preciso de uma academiazinha 2 mesinhos pra... E aí fui, pô. Rick me incentivou a ficar um pouquinho mais forte. Não fiquei igual ele. Nem perto. Mas tamo ali. Mas, ó, ele foi super bem, assim, ó. Só pra te falar, realmente, assim, parabéns, a gente achou na medida, sabe? Você fez um excelente parabéns. personagem. Muito feliz. Obrigado. A gente Obrigado. entendeu de ponta a ponta. E, na verdade, aquilo era uma promessa, né? Porque desde que Davi acabou traindo a esposa com Batseba lá e tal, houve aquele processo da traição dele e tal. Depois ele cometeu lá o pecado de botar lá o marido na linha de frente de guerra pra morrer e tal. O profeta deu uma palavra bíblica a Davi, então a tua casa vai ser uma casa de espada. Sim. Tá escrito isso. Então é uma consequência de uma série de fatores que levou àquela bagunça que depois ficou na casa da família de Davi, que a gente viu ali na série Reis e tal, isso contado com Absalão, com Aminon, e com, enfim, depois chegando em Salomão e tudo que aconteceu. Mas virando a página, chegando agora na Rainha da Pérsia, que é um projeto muito especial pra gente, a gente viu lá você fazendo Neemias e assim, eu tenho um carinho particular pelo projeto, porque o projeto ele é muito bonito, a história é uma história muito né? linda, aquela história. E a gente viu o teu carinho do teu personagem ali no palácio e tal. E a primeira coisa que a gente falou, caramba, o cara saiu num lugar tenso, pesado, de uma série, aquelas cenas, pra um lugar leve, né? Você Solar. tinha um solar, leve. Um personagem que carregava uma esperança dentro dele, né? Exato. Apesar de ter tido muitos momentos difíceis, ele era muito esperançoso, né, Neemias? Sim. Como que foi sair de lá, né? De um extremo pro outro extremo, né, cara? Exato. Eu só vou, antes de falar de Neemias, só vou puxar mais um ganchinho que eu esqueci de falar. Não era pra eu ter feito Aminon. Ah, é? Eu fui escalado pra fazer outro personagem, eu fazia um dos servos de Davi na 7ª temporada. E aí eles mudaram de última hora por confiar no meu trabalho e tal, não sei o que. Caramba. Conversaram Legal. comigo, então só porque eu fiquei Caramba, muito Lucas. feliz com isso. Não Mesmo era pra ter por- feito. E aí e a gente volta na questão do propósito, né? É verdade. Era pra ser você, Era- não tem Era jeito. mesmo. Mas enfim, tem Neemias. Neemias é... Cara, Neemias é incrível, né? É demais, é Que demais. personagem incrível, que presente foi ter feito Neemias. Foi muito chocante pra gente. Falou, cara, a gente viu ali e falou, pô, ele tá... Que coisa loucura, pesada. Daqui a pouco chega Neemias, é um cara fofo, leve. Exato. A gente falou, nós estamos torcendo pelo Neemias, que coisa legal. Cara, eu dividi o personagem com o Mário, né? Foi. O Mário, que é um excelente ator também. A gente conversou muito sobre o personagem, até Já porque... convidamos o Mário, mas o Mário tá me devendo, hein, Mário? Ei, Mário! Ó, fica o recado, Olha Mário. só, mas tudo bem, você é pai, a gente entende. Pai do Joca. Mas, cara, então a gente conversou muito sobre Neemias, sobre essa fé inabalável que ele tem, né? Que eu acho que teve uma quedinha ali depois da morte do pai. Eu acho que ele não duvida, ele nunca duvidou de Deus, mas ele eu acho que como todo ser humano teve os seus questionamentos. Então, assim, o Neemias, ele me ensinou muito sobre fé, principalmente, né? Então, quando a gente construiu o personagem, e conversando muito com o Mário, e como eu ia passar o bastão pra ele, tinha um segmento de trabalho que ele ia ter que dar ali naquele momento. E a gente não conversando sobre Neemias, a gente falou, cara, o caminho que a gente tem que seguir com Neemias, eu acho que é o único, a gente não tem muito pra onde olhar, né? A fé é a principal coisa que vai mover o personagem até o final da trama, mesmo no spin-off. Eu acho que
que a fé do Neemias é a construção de personagem dele, sabe? Então, a gente foi muito por esse lado, assim. Essa coisa do solar que você disse, eu acho que isso vem da fé também. Então, tudo que eu pude construir do Neemias veio com base na fé dele e do propósito que ele tinha. E que ele sabia inconscientemente que ele tinha, que é Jerusalém, né? Então, todo esse processo, todo esse caminho que eu tive com o Neemias foi com base na fé e no propósito. Então, depois desse personagem, eu tive mais certeza ainda das coisas minhas, né? Lucas, assim, da minha vida. Então, assim, a gente sempre aprende com todos os personagens. O Neemias me ensinou muito disso. E na construção foi isso que a gente pensou, assim. Que trouxe. Não, e transpareceu mesmo isso. Era sempre cenas assim que até dava uma pena de Neemias também. Eu ficava com uma pena. Porque ele era tão bonzinho. E às vezes aconteceu, tipo, quando ele apanha lá, porque ele foi lá, ouvia a conversa dos outros, eu ficava assim, não, tadinho. Sim, cara. O ruim de você ter um personagem que as pessoas gostam muito é que quando qualquer coisa que acontece com ele, você já fica revoltado. Você vai falar, não acredito que isso tá acontecendo. Eu vou te confessar uma coisa, assim. É uma confissão perigosa, inclusive. O que você vai falar, meu filho? Quando a gente foi se aproximar, a História Esther foi uma série muito legal, assim, foi muito leve. A coisa da Pérsia é um lugar que encanta, né? Tem uma cenografia diferente, tem uma cor diferente. Aquele figurino de vocês eu achei maravilhoso, assim. Era lindo, Nossa. aquele figurino. Como o figurino azul, conta uma história também, né, cara? Sim, é impressionante. Pra gente que faz aí o audiovisual, né? A gente tá nesse mercado. A gente viu a diferença, né? A gente veio numa linhagem de reis ali e tal. Quando veio a rainha com esses figurinos, eu falei, gente, que coisa linda. Era deslumbrante. As roupas da rainha, Esther, de vocês todos, eu achei linda. Aqueles uniformes ficaram... Enfim, parece que combinaram, perfeito. Foi muito harmônico. Mas o que eu ia falar que era perigoso é que no final, quando teve a transição, lá no último episódio, que eu acho que o Neemias deixou de ser você e virou o Mário ali, né? Sim. E aí, penúltimo. Foi no penúltimo, né? Teve a eu acho que o Mário que tempo. participa da sequência depois, quando o Xerxes é jogado, né? Sim. Eu acho que já é o Mário que tá lá, né? Com o ar tá certo. A gente ficou até com uma peninha, né? Porque quando a gente foi ver lá no final, a gente falou... Ai, meu Deus, por que trocaram em mim? Mas, gente, olha só, sem barba não tinha a menor condição de fazer nada. Cara, mas assim, foi muito... Eu olhava e falava, mas não é Neemias. Não é Neemias. A gente eu ficou... olhava o Mário e eu ficava assim... A gente associou você em 28 episódios, 29. E a gente se apegou, né? A gente se apegou. Sim. Então, quando chegou no final, aí deu aquela... A gente falou assim... podia terminar com o Lucas aqui, depois a gente começava lá outra com Mas obviamente, faz sentido. Fazia o gancho e tal. Ele fez lindamente também. Fez. Adoro o trabalho dele. Não, ele enfim, dentro do Joab lá, o Mário tá me devendo, já falei, ele vai vir aqui e tal. Mas deu essa sensação. E eu queria te falar isso porque foi muito bom, assim, sabe? A sensação foi boa. Muito feliz, cara. A gente de saudade, muito. né? Você fica assim, poxa... Fico feliz. Dava pra eu ver mais, né? Fico feliz, cara. Fico feliz porque a gente também se apega, né, ao personagem. A gente pega esse carinho, a gente pega essa vontade de continuar, de estar sempre ali. Mas enfim, eu acho que eu consegui passar o que eu queria, assim. Acho que... Enfim, e o personagem nunca é só nosso também, né? Tem as preparadoras que estão lá com a gente, sempre ajudando a gente a construir esses personagens. Como eu falei, a Nara e a Fê foram as duas que eu tive a oportunidade de trabalhar. E o personagem também são delas, sabe? Então, tipo assim, a gente sabe como a gente se apega, né? Eu vou aproveitar o gancho da série, né? A gente sabe, a gente gravou no Marrocos, né? E eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa experiência, né? Porque eu acho que no Brasil, poucas séries, ou eu me arrisco a dizer, que a única que foi até um país africano pra gravar no ano passado e tal, foi a Rainha da Pérsia. E essa experiência... Eu tive a oportunidade de ir lá, assim, é um lugar diferente, né? Eu nunca tinha ido à África, por exemplo. Como é que foi pra você ter estado no Marrocos, fazer uma gravação lá no mesmo lugar onde os grandes estúdios gravam e as grandes séries, enfim? Mais uma vez o trabalho me trazendo oportunidades incríveis. Foi a primeira vez que eu saí pra fora do país, né? Pra fora do Brasil. Isso em Jezabel, né? Jezabel também, a gente viajou pra Marrocos. E aí em Jezabel a gente gravou em Ouarzazate, né? E dessa vez em Rainha a gente gravou em Marrakech. E aí, aproveitando um pouco o que você perguntou sobre como foi a experiência, e aí pegando Jezabel um pouquinho também, a gente gravou em Ouarzazate, que é uma cidade lá que é muito regional,
né? Então, tipo, a gente não tinha opção de McDonald's, não tinha nada disso. Era completamente regional, era as comidas que tinham lá, assim. E mesmo assim, eles eram até cuidadosos, por ter muitas gravações lá, eles eram até cuidadosos, botavam umas coisas americanas e tal. Então, tinha algumas opções que não eram iguais, mas, né, eles tinham esse cuidado de preparar justamente porque tem muitas gravações, muitas produções vão pra lá, porque é um lugar incrível. A gente tava comentando um pouco disso, assim, você não acha em outro lugar ali. Uma cidade cenográfica pronta pra você fazer uma produção, assim, incrível, assim, incrível. E Marrakech já é muito mais... enfim, tem McDonald's, tem Zara, tem... Sabe? Não fala isso, Lucas. Não fala isso, Lucas. Nos ajude. Tem muito comércio. Obrigado. Obrigado. Tem muito comércio. Eu sei onde é Zara, eu fui lá. Eu fui muitas vezes lá. Gastei todo o meu perdinho de Zara. Aproveitando, a fábrica da Zara é lá, né? Então. É verdade, tem uma fábrica. Etiqueta, Marrocos, sério? é verdade. É. Não precisava Uma ter lembrado. das ou lá? Uma das. Uma no das Marrocos. fábricas. É no Marrocos, uma das. Que maneiro. Exato. E tinha umas paradinhas baratas. Já quero conhecer o Marrocos. Não fala que eu já tô ouvindo isso há um tempo. Então, Tem que levar, cara. Tá me devendo. Vai. Mas enfim. Então, tipo assim, essa é a principal diferença que eu senti além da energia. Eu acho que a energia de Ouarzazate também. Porque eu acho que quando a gente vai para um outro país para fazer uma produção, a gente tem como propósito, eu acho que vocês pensam muito nisso, além do lugar bonito, é se aproximar o máximo possível da história que a gente vai contar, né? É meio óbvio, mas assim, eu acho que quando a gente faz isso, a gente entra dentro de uma energia. É que tu tá em Marrocos, tu tá ali, tu tá sentindo uma energia diferente, sabe? Isso ajuda muito a gente também. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque a cidade cenográfica também é incrível, é muito bem feita, é tudo muito lindo, mas o seu consciente de saber que você tá em um outro país pra viver uma história, sabe? E que é um lugar mais aproximado que a gente tem pra contar aquilo ali, é uma outra coisa, sabe? É uma outra parada. Então ajuda muito estar naquele lugar e contar a história a partir dali, sabe? A partir daquele cenário. E aí uma curiosidade que eu tava contando pra ele foi que eu peguei um trauma de avião. Mentira, Lucas, como assim? Pois é. Então. O que acontece? Em Jezabel, a gente gravou em Ouarzazate e aí a gente descia em Casablanca e pegava um transporte até Ouarzazate, que era van, ônibus, enfim. Até Ouarzazate. Na volta, muita gente começou a comprar passagem de avião pra voltar pra Casablanca. Porque as estradas foram meio perigo. Eu amei, assim. Eu fui dormir, não fui tranquilo, feliz. Então, tipo assim... É tipo Rio-São Paulo, né? Assim, a distância, né? Então, Vamos tipo mal comparar. assim, exatamente. Só que é muita estrada de terra, né? Tem umas ribanceirazinhas. Eu não me incomodei zero. Mas, assim, muita gente ficou com medo. E aí, por conta, começaram a comprar as passagens e tal, pra voltar. E cada um, né? E aí, o pessoal... A Record, assim, comprou pra todo mundo, passagem de avião. Falei, coisa boa. Vamos voltar pra Casablanca de avião, não vamos voltar com um ônibus. Aí todo mundo botou as malas lá, acho que no ônibus, e foi com o avião. E aí foi dividido em 2 turmas, uma turma foi um horário, a minha turma foi em outro horário. E aí eu cheguei no avião, e aí tinha só a recepcionista lá, não tinha muita gente. Falei, tá... A recepcionista cuidava do avião, imagina. Não sei, tô brincando. Mas assim, eram pouquíssimas pessoas que estavam ali cuidando de tudo, do avião. E eu já me dei uma preocupaçãozinha. Eu falei, olha só, menos mentes pra pensar. Tranquilo. E aí entramos no avião. E aí eu peguei um assento que era os 2 primeiros. Era teco-teco, o avião. Então era menorzinho. E eram os 2 lugares, sabe? Então era 2 aqui, e assim até o final. E eu peguei os 2 primeiros. E na minha frente sentava a comissária. Perfeito. O avião decolou. Coisa linda de meu Deus. Ela tirou o cinto, todo mundo começou a conversar, tranquilo. Era 1 horinha só. Normal. Daqui a pouco, essa mulher corre. E a mulher fala em árabe. Não sei o quê. Falei, ela não tá falando num tom maneiro. E ela correu, aí sentou, botou 15 cintos na minha frente. E ninguém prestou atenção nisso, tá ligado? Tipo assim, geral continuou conversando. E só eu fiquei desesperado. Falei, galera, acho que não tá dando bom aqui. Aí eu fui, botei meu cinto e falei, mano, talvez seja coisa da minha cabeça, mas de cinto. Daqui a pouco o avião cai. 5 segundos, assim, ó. Eu tinha certeza que eu ia dessa pra melhor. Já ia... Tava nos braços de Deus ali, tranquilamente.
E aí, só que quando ele despencou é um susto muito grande, né? Porque veio a turbulência e fez vum. E eu não sei explicar a sensação, é bizarro. E aí muita gente sem cinto começou a bater a cabeça no teto, cair, não sei o que, desesperador. E a minha reação foi agarrar quem tava do meu lado. E aí, quem tava do meu lado era o Rafael Sardão. E aí, ele tava fazendo um general, então ele é gigante, sabe? E ele tava dormindo. Então, pensa, a turbulência, ele bateu na cabeça e não acordava por nada. E aí eu agarrei o braço dele, botei a cabeça embaixo do sovaco dele aqui assim. Aí eu falei, irmão, não bota a máscara em mim. Eu quero morrer antes, não bota a máscara em mim, por favor. E aí ele foi acordando assim, aí ele me olhou agarrado no braço dele aqui assim. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu falei, só não bota a máscara em mim que eu vou morrer antes. Eu não vou. Muito bom. E aí, tipo, foi estabilizando, normal. Aí aquele silêncio, todo mundo assim, descabelado. E eu saí debaixo do sovaco do Sardão aqui assim. Falei, não, pô, tranquilo. Tava de boa, só. Você tava protegido. Moleque. Foi só um E susto. aí, moleque, não tinha um desesperado. Tava todo mundo Que desesperado, na isso? verdade. Todo mundo meio assim, ninguém entendendo nada do que tava acontecendo. E aí o avião foi... Só que aí na hora de pousar também não foi falado nada que tava pousando. Ó, eu também não entenderia se ela falasse. Mas assim, não teve nenhuma vozinha árabe falando alguma coisa. Só foi descendo. E eu vendo só terra, procurava o aeroporto, nada. Falei, aqui nós vamos de novo. Já fiz a posição de impacto. E aqui, dessa... Certeza. Mas enfim, deu tudo certo. Mas eu peguei o trauma. Depois de tudo acabando. E aí, muita viagem de avião, desespero, pô. Fico maluco, Já deu transpiro pra caramba. Fico mal Sério, de você ainda verdade. fica- Fico mal. E aí, pô, E quando você foi na Rainha agora, você... Como é que você Foi tava? mais tranquilo. Não, foi mais tranquilo porque a gente pegou pra Portugal. E de Portugal sim. pegou mais um até Marrakech direto. E parou, E foi só avião grande, sacou? Legal. Tipo, Bom. turbina. Esse Texas Esse foi... Então, assim, É tenso. foi muito mais tranquilo. E aí, depois de Marrocos de Tágin... de Jezabel, eu comecei a viajar de novo de avião em Tágin. Porque, graças a Deus, eu consegui pegar muitos trabalhos que na assim sequência, seja. né? Amém. Mas, assim, consegui. E aí, tipo assim, Tágin foi a única vez que eu viajei de avião logo depois do ocorrido. Então, eu tava muito nervoso. Tem vários vídeos meus segurando a mão dos outros. Vários. Pedi pra galera manda aí. Vários vídeos segurando a mão da galera. E aí, teve uma outra vez que, pô... Tava conversando, tava eu e o Jota voltando pra gravar, pra Floripa. E aí, eu botei meu iPad, tava mais tranquilo esse dia. Olha aí. Aí, assistindo um negocinho aqui, daqui a pouco ele me cutuca. Eu falei, irmão, dá uma olhadinha ali. Aí eu olhei o piloto. O que tinha, piloto? O piloto tava andando no avião, assim, tipo, foi pegar alguma parada. Eu falei... O que o piloto está fazendo aqui? Quem está cuidando do avião em nome do Senhor? Porque eu não sabia que tipo, tinha um piloto automático. Eu não tava ligado das paradas de aviação. E aí, falei assim... Ele tá planando? O que tá acontecendo? E aí eu falei, mano, o que ele tá pegando ali em cima? Aí eu falei, Jota, se for a caixa preta, a gente vai atrás dele. Vai ficar nós três em cima da caixa preta, assim, ó, pedindo SOS, tá ligado? Mas enfim, ele voltou pra cabine, deu tudo certo. Tem piloto automático, então... Galera, se o piloto aparecer aí do lado de vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se desesperem. Não, mas sempre tem alguém quando você tá tranquilo, sempre tem alguém pra te desesperar, Sempre tem um negócio, Sempre né? tem alguém... Mas foi tudo certo, enfim. Não, Mas tô muito, isso. assim, é muito legal porque assim, eu não sou ator, mas eu sou produtor executivo como essência da minha profissão hoje, né, e tal. Eu tô numa outra área, mas uma coisa é você falar, né, outra coisa é você viver, né? Sim, claro. Essas oportunidades, assim, e hoje a gente tem, ano passado a gente teve mais de 1.000 atores que passaram pelos projetos lá no Grupo Siriela Record, enfim. E aí, por acaso, estamos falando de 100, não, estamos falando nem de 100, estamos falando de 70 atores, 60 que tiveram essa oportunidade como você teve, por exemplo, de conhecer, né? O que eu acredito, né? Acredito que tudo isso é uma oportunidade, Deus não deixa a gente ver aquilo que a gente, de fato, num dia não possa alcançar. Então... Por exemplo, só o fato de ter ido lá pra mim, quando eu vi aquilo lá, eu olho hoje pra nossa realidade aqui, eu aprendi. Eu falei, caramba, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais. Sim. Eu tirei muito aprendizado daquilo lá. Eu olhei aquelas cidades e eu falei, caramba, então a gente pode construir assim, ao invés de construir como a gente construía. Então, tudo tem um aprendizado pra cada um, dependendo da maneira ou olhar que a pessoa tenha, né? A gente já teve experiência, você falou de Jezabel e falando da rainha. Acho que mais em Jezabel isso me vem aqui na cabeça.
tiveram pessoas... A gente foi 2 vezes pra lá, né? Sim, foram acho que 2 vezes de um mês, 2 vezes de um mês e meio, alguma coisa assim, eu fui só uma vez que o meu personagem morria. Foram 2 viagens. E aí, eu queria encerrar esse assunto dizendo que você pode estar num lugar diferente, vivendo uma experiência diferente, mas tudo isso depende da maneira como você olha para aquele lugar, para aquilo que você vive, né? Por isso que eu acho que o que dá pra gente tirar de experiência disso é que a importância do nosso olhar ser um bom olhar. Aquilo lá, para alguns, foi mais uma viagem. Para outros, foi uma experiência que vai marcar a vida daquelas pessoas ou que vai mudar o rumo da profissão daquelas pessoas a partir daquilo que elas viram. No meu caso, por exemplo, eu posso nunca mais voltar ao Marrocos hoje, mas tiveram coisas que eu vi lá que eu pude tirar para mim, que eu de fato vou usar para sempre. Com certeza. Hoje. Então, com certeza. Eu acho que você foi um privilegiado de poder ter 2 vezes. Não só uma vez, 2, meu filho. Foi muito privilegiado, muito, muito mesmo. E você vai falar para sempre, para tua próxima geração, cara, papai um dia gravou no mesmo lugar onde gravaram o Gladiador, Game of Thrones, você pode falar o que você quiser. No que foi gravado Game of Thrones, que era o da Jezabel. King of Heaven, lá em Ouarzazate. Era o castelo da Jezabel, foi o castelo... Eu não assisti onde Game ela of morre, Thrones. não é isso? Acho que no final de Jezabel ela é até jogada. Não, eu acho que a frente do palácio, se eu não me engano... É verdade. Era esse, e era a mesma do Game of Thrones, que era... Eu não assisti, mas quem assistiu falou, moleque, tu gravou... Me falaram. E era onde é uma cena icônica, que o dragão dá voltas no negócio. É verdade. Então, tipo assim... Primeira temporada. Moleque, você foi muito maneiro. Que irado, mano. Que irado. E você sente isso, né? Tipo assim, de estar ali e viver essas experiências, enfim. Cara, fui muito feliz em Marrocos. Fui muito feliz. A estrutura que tem lá, os camarins, os ônibus, tudo aquilo que a gente vai vendo, a gente vai olhando e falando, caramba, então realmente dá pra melhorar aqui, dá pra acertar ali. E você realmente aprende, né? A única coisa que eu tive lá, eu já brinquei com isso antes, né? É que eu tenho um problema que, assim, eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu era árabe, achavam que eu era marroquino. E aí é isso, você chega lá, o cara começa a falar aquelas línguas estranhas que você não conhece. E aí você tem que ter o talento pra se virar. Exatamente. Assim. E eu não sei, eu não sei falar inglês. Eu preciso mudar isso na minha vida. Mas assim, eu vivi de mímica em Marrocos. E detalhe, na mímica, porque lá em Marrocos, pra quem não sabe, lá tudo você negocia. Isso aí. Tudo você tem que dar uma negociada, porque eles jogam um preço lá em cima, tu vai negociando, não sei o quê. Isso aí. E eu negociava muito bem na mímica, mano. Porque eu era da expressão. Mas eu não tô... A pessoa que sabe inglês pedia pra eu negociar. Eu falei, irmão, você sabe falar. Tá ligado? E aí, mas eu que negociava a parada, porque eu tinha a coisa do ficar triste. Que, tá ligado? Falava, pô, a gente chegava num valor, pra mim não tava maneiro, eu fazia... No, my friend. Virar de costa era desagradável pra eles. Aí eu virava de costa. Aí não problema. Ok. E aí me dava o que eu queria ali no momento. E aí, enfim. Então era maravilhoso negociar em mímica. Gente, muito bom. Melhor que falar inglês. Olha, não fala isso pra geral. Não, e tem que ter essa negociação, né? Faz parte do processo da compra, né? Tem que ter, tem que viver essa experiência. Exato. O que eu negociei de tapete e aqueles lenços. Lenço e... como é que é? Não é chaveiro, mas tinha uns negocinhos que você... que você bota na casa ali pra decorar a casa, não sei o quê, sabe? Tipo, as lâmpadazinhas mágicas, sabe? Essas coisinhas. Que eu negociei isso aí, meu filho. A Ola comprou um monte de camelo, a Alice quebrou tudo. Então, eu não tenho mais nenhum em pé. Mas vale a experiência, Mas né? é muito maneiro. Muito maneiro. Tu tá ali em uma outra cultura completamente diferente. E, cara, a gente tá falando tudo isso, louco, mas você tem 23 anos, cara. Você já passou por bastante coisa aí. Se você fizer, se você puxar a ficha da molecada com 23, o pessoal, cara... Exatamente. Talvez não tenha saído do Rio de Janeiro, não tenha saído de São Paulo. Exatamente. Não tem a oportunidade de ter feito metade do que você já fez. Pegou lá uma sequência com não sei quantos dublês, aquela loucura de gente. Foi muito feliz. Enfim. Foi muito feliz. Os cavalos também. Os cavalos lá são enormes também. Eu amo cavalo também. Foi outro privilégio. Andou de camelo, Lucas? Andou de camelo. Eu tive o privilégio de... Os cavalos, como eu disse, são muito grandes, assim. Os cavalos que a gente tem aqui são menores. Pelo menos os que eu tinha um costume, assim. Lá são enormes. Eu tinha cenas no drone, né, nas câmeras gerais, correndo a cavalo em Jezabel, que a gente ia atrás de Elias, se eu não me engano, não lembro. Isso mesmo. E era cavalgando mesmo, então assim, foi muito maneiro. Muito maneiro. Foi muito maneiro. Que legal, o que eu vivi lá foi incrível. Pô, Lucas, tô muito feliz de você ter vindo, de ter conhecido a tua história.
Eu acho que para fechar, assim, foi muito leve, foi muito legal te conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Eu tô lendo esse livro aqui, por acaso, e aí eu trouxe ele porque a gente falando ontem, né? Pô, o que eu posso falar com o Lucas? Eu peguei aqui 2 frases e, por acaso, faria sentido eu falar isso pra você depois do que a gente conversou. Eu queria te falar. Claro, por favor. Eu acho que isso pode... Acho que a primeira coisa que eu tinha separado aqui tem uma frase que eu gostei muito que diz aqui assim, que assim, ser generoso é doar a si mesmo. As palavras, no final, perdem para a generosidade materializada. A generosidade gera legado. Eu sempre, quando eu pensei em você, eu falei, esse cara, essa característica é tua, da generosidade. Eu sempre ouvi falar, eu não tenho essa proximidade, eu não te conheço na tua intimidade, mas sempre quando eu ouço falar de você, eu ouço algo e tem a ver com generosidade. Quando eu falo com a produção, quando eu falo com algum diretor, quando eu falo com outros atores, de alguma forma. E sempre quando a gente, de alguma forma, tinha algum assunto que te envolvia, o personagem tal que fez a cena tal, o Lucas, não sei o que e tal, eu sempre ouvi assuntos relacionados à generosidade. E aí, foi por isso que, por acaso, eu tô lendo esse livro e tem esse assunto. E eu queria te falar que generosidade gera legado. Então, eu queria te dizer que, como primeiro passo, você tá num caminho muito legal. Porque fico muito feliz. Isso pode te levar onde você não imagina. Eu não sei onde você vai chegar, o que você deseja, o que te move, aonde você quer chegar. Isso tá dentro de você. Mas acho que como primeiro passo ou como premissa, você escolher um caminho bom. Da generosidade. Cara, fico muito feliz, porque eu também tive muita sorte de encontrar pessoas muito generosas na minha vida, na minha profissão. Assim, todas as pessoas que cruzaram meu caminho tiveram essa generosidade comigo. E eu acho que eu aprendo isso desde a minha família até essas pessoas que eu encontrei no meu caminho, que é sempre ter realmente a generosidade. Eu acho que é uma coisa que eu sempre me preocupo mesmo, assim, de verdade, é ter isso dentro de mim, assim. E quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo propósito, essa mesma coisa no coração, de generosidade e tal, é muito maneiro. Então eu tive muita oportunidade de encontrar pessoas assim, principalmente fazendo as novelas bíblicas, assim, sempre foram muito generosos comigo, desde produção aos atores, assim, todos, sem exceção, foram muito, muito incríveis comigo. Pô, fico feliz de ouvir isso e vou concluir tem uma outra frase que eu separei que acaba combinando com isso, né? Dentro do que você falou, né? 2 coisas. A primeira é que honrar pai e mãe é um princípio, né, Débora? Que é bíblico. E que isso, no final, vai te trazer longevidade, mais anos de vida. Isso está escrito, é um princípio bíblico. E pelo que você contou da tua história, é uma coisa que você faz e que um dia você quer realizar os sonhos. Então, fique em paz, porque Deus vai te dar muitos anos para que você possa cumprir esse teu desejo dentro do teu coração. Amém. E tem uma outra frase que eu separei que diz aqui: decida colocar em prática o princípio da honra, que é o que você já faz. Porque através dele você vai colher muitos frutos de prosperidade e paz. Então, Amém. Eu quero te dizer que, por mais que você saiba ou não saiba, biblicamente você está seguindo princípios que automaticamente, ao segui-los, vão te levar para esse lugar. Amém. Então, fique em paz que você está no caminho certo. Eu tenho certeza que tu vai ser ainda muito usado, o instrumento, a tua arte, o teu talento, o teu dom. Ele tem ajudado centenas, milhares de pessoas que talvez você nem imagine. O projeto agora está sendo exibido em outros países e você não tem ideia que a tua arte está sendo exibida e que pessoas estão sendo ajudadas de alguma forma. Então, fique em paz, que o teu caminho ele é de prosperidade e paz. Esse é meu recado. Muito obrigado. Que felicidade estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz de verdade. Desde quando você me mandou a primeira mensagem, eu já topei de antemão assim, porque pelo propósito e pelo podcast, eu vi os cortes, assisti um pouco do podcast, então eu sabia do propósito que o podcast tinha e que, enfim. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz e honrado de estar aqui. Obrigado de verdade. E pessoal, essa semana nós vamos começar um novo quadro aqui no 236, vamos estrear com o Lucas. Ele vai fazer uma pergunta para o convidado do próximo episódio. Eu não vou dar nenhuma dica para ele, mas no próximo episódio vocês vão poder ver qual pergunta o Lucas fez para o nosso convidado. Estamos estreando então o quadro Pergunta e Confia. Vamos nessa. Olha, ele não criou um jargão, mas ele criou um nome. E você não duvida da criatividade do homem. Caramba, conseguimos. Vou filmar. Bora. Peraí. Vai. Se você pudesse voltar lá no passado, com todas as suas experiências hoje, profissionais, experiências de vida, e dar uma mensagem pro seu eu que tá começando uma carreira, que tá com dúvida, de repente, não sei, o que você diria?
Lucas, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, a gente agradece muito por você ter estado aqui conosco, foi demais conhecer mais da sua história, como ela falou, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, muito feliz pelo convite, tá? Aprendi muito com vocês, já tem 10 quadros novos. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigada, nós agradecemos a Deus por esse momento. Você quer fazer algum agradecimento? Até a próxima, pessoal. Não esqueça, quem puder, se inscreve, curte, isso é muito importante. compartilha. Isso pra gente vai nos ajudar bastante. Ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra família. Ó, isso é importante, hein? Acompanha na rede social também deles, Boa. tá? Instagram tá lá, ó, não é isso? 236. Vai ter corte lá, vai ter tudo lá, então acompanha as redes sociais aí, tá bom? É isso aí, pessoal. E quero agradecer também a nossa casa, que é a nossa segunda casinha, que é a Brooklyn. Então, se você também tem o interesse de gravar o seu podcast, Aqui, de fazer fotos profissionais, Galera é boa. estamos aqui esperando por você na Brooklyn. Nosso É Sandy isso, Júnior, pessoal. Mari Lennon. Mari Lennon estão aqui. Brooklyn é a melhor, esquece. Cheio Toma. de ideias para quadros novos. Aí. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.